vocês que hoje a gente tem a dupla, né? Nossa NutriChef Malu Lobo daqui a pouquinho e o nosso nutrólogo querido, Dr. Roberto Navarro. Bem-vindo. Obrigado, Carol. Sempre um prazer. Obrigado, adoro, venho preparada para aula, sabe? Só falta colocar minha cadeirinha aqui, doutor, e ficar te assistindo da aula. Esse tema é complexo, Carol. Eu adoro. Passar aqui para o público foi difícil, mas vai dar para entender. E esse assunto aqui eu aprendi justamente com você há alguns anos, então vocês vão amar entender o que acontece com o nosso corpo, por que o nosso corpo quer, muitas vezes, recuperar o peso e aquela memória metabólica que a gente já teve. O que será que está acontecendo? A gente perde peso, né, doutor? Mas, sim, puxa vida, a todo momento parece que o nosso corpo sabota. É fácil voltar a ganhar o peso, né? É fácil ganhar, é. Impressionante. E isso o mais interessante, Carol, é que isso já foi percebido como o ambiente, né? Como os nossos genes, porque tudo tem coordenação genética, né? Sim. Todo mecanismo metabólico tem um orientador, que são os genes que estão lá no nosso DNA, que definem várias coisas. E teve uma fase, acho que não sei se foi na Primeira ou Segunda Guerra Mundial, onde teve uma população da Europa em que eles passaram fome. Então, as mães gestantes que tiveram pouco acesso ao alimento, tiveram seus filhos, eles nasceram, mas houve acompanhamento. Era uma teoria de um médico chamado Dr. Baker, eu acho que era inglês, se não me engano, e ele já estudava isso e ele começou a entender como evoluiu a prole dessas mães, os filhos dessas mães que passaram por privação energética de alimento. Eles, ao longo da vida, boa parte se tornou obeso ou com doença cardiovascular ou diabetes. Meu Deus! Então, ele já lançou a primeira teoria de que os nossos hábitos naquele momento, né, que a gente se expõe, vão dar uma carimbada ou levar nossos genes a carregar essa memória para o resto da vida. Entendi. Então, isso já foi algo que a ciência já desconfiava e que realmente hoje a gente sabe. Então, o que é a epigenética? É o nosso hábito de vida, inclusive o que você come, o que circula no teu sangue, dos alimentos que você consome e a conversa que eles têm com os nossos genes. Entendi. E isso que é o que agora a ciência está mostrando, como é complexo, mas ao mesmo tempo que vai dar diferença vai ser a frequência ou o que eu tenho de hábito na minha vida, não é aquela coisa pontual que vai definir. Então, se a gente pegar pessoas que têm tendência à obesidade, aqui eu trouxe até para vocês entenderem em casa, que bonitinho. Tá? Eu trouxe aqui uma bexiga representando o adipócito, a célula de gordura. Tá? Uma maiorzinha e eu trouxe outra aqui menorzinha, que é um adipócito menor. O adipócito é a célula que estoca a gordura no nosso corpo. Tá? Então, será que a gente já nasce com alguma predisposição a ter um adipócito com mais gordura, que a gente chama de lipogênese, que é o mecanismo que o corpo lança para aumentar o volume da célula adiposa? Porque a gordura está lá em todo mundo. Todo mundo. A gordura no corpo não é ruim, ela é um mecanismo de defesa para a sobrevivência. A gente estoca energia para os momentos de privação, né? E óbvio que é fundamental a gente ter esse estoque. O problema é quando esse estoque aumenta demais. Demais, quando a célula está ali e ela começa a crescer demais. E esses mecanismos de lipogênese, eles podem ter uma facilidade pela genética. Tem pessoas que fazem esse acúmulo de gordura com um pouco mais de facilidade. E quando a gente usa essa gordurinha que está acumulada aqui, que a gente chama, para isso tem que fazer um passo bioquímico chamado lipólise, o nosso adipócito volta para o seu tamanho original. Esse é o tamanho normal. Tá? Então, os mecanismos que vão controlar como fazer lipogênese e como fazer lipose são complexos pra caramba. Sim. Tá? Por isso que eu trouxe até um cérebro aqui. A Ju da produção falou, vamos colocar um cérebro, porque boa parte da sua fome, da sua saciedade, do controle sobre a busca do alimento é central, o cérebro que comanda. Né? Os adipócitos não estão no cérebro, estão na periferia, né? Mas onde eu quero chegar, Carol? O que hoje a gente sabe? Se você permitir um nível de glicose e de ácido graxo, glicose vem dos alimentos que nós consumimos, principalmente dos carboidratos, tá? Se você mantém no teu sangue uma quantidade exagerada de glicose e de ácidos graxos... Vai voar a nossa bexiguinha. Deixa que a gente volta aqui. Volta ela para cá. Volta para cá. Se tiver um ambiente muito rico em ácido graxo e em glicose, a gente passa a produzir um hormônio chamado insulina, a famosa insulina,
que é o hormônio que vai pegar tanto a glicose como o ácido graxo e fazer a lipogênese. Estoque. E vai estocar. Então, a gente já começa a entender que pessoas que mantêm um nível de glicose e ácido graxo frequentemente altos na sua alimentação vão fazer com que os nossos genes comecem a estimular as vias metabólicas para estocar, para fazer a tal da lipogênese. Entendi. Então, a gente precisa fazer com que os nossos genes entendam que a gente precisa de um outro mecanismo para que o adipócito não aumente cresça demais. Já vamos explicar do mecanismo. Eu ia só colocar uma questão aqui, doutor Roberto, que é muito interessante, que a gente fala muito de alimentação e eu sei que o público precisa desse conteúdo. Quando a gente está falando da questão da glicose mais elevada, e é um assunto que eu toco sempre, não é porque eu sou low carb e defendo, não, gente, é porque a gente tem que entender. Tem muitos profissionais que sugerem que a carga glicêmica, que é essa quantidade de carbo que tem um alimento, não deve ser tão importante quanto o índice glicêmico, que é a velocidade dessa liberação, enfim, quando entra no sangue, da insulina. No entanto, se o alimento tiver uma carga glicêmica muito alta e tiver também o ácido graxo que você está comentando, vai ter estoque, mesmo que ele tenha um índice baixo. Porque a carga é a quantidade, só que não vai gerar insulina, que vai sobrar. É o total que vai circular de glicose no seu sangue. E como é que a gente tem ideia, doutor, do quanto a gente está tendo a energia sendo fornecida para que a gente faça as nossas coisas e o que é extra, e o que sobra? Eu acho que essa é uma pergunta de milhões, mas é importante. Sim. O que sobra é o que seu corpo não gastou. E como é que a gente tem esse equilíbrio? Então, comendo a quantidade que é necessária para o tua célula funcionar e não sobrar energia. É exatamente esse gasto energético que é o grande benfeitor do metabolismo favorável para você não ganhar peso com facilidade. É como o teu corpo gasta. Aí nós vamos falar do exercício, nós vamos falar da massa magra, nós vamos falar de um hormônio chamado glucagon, que busca a reserva de gordura que está estocada. Mas eu trouxe o ácido graxo também, Carol, porque tudo bem que a glicose vem do carbo, mas o ácido graxo vem da gordura. Então, a única pegadinha que eu vejo as pessoas errando é, vamos tirar o carboidrato, que ele é o maior vilão, mas comem gordura, né, alimentar de uma maneira excessiva. Talvez a combinação. Eu erro no carbo e erro na gordura, talvez essa combinação seja pior. Porque é ácido graxo e glicose no sangue que vai fazer a lipogênese acontecer com muita facilidade. Você sabe que eu lembro de você, doutor, quando você ensina isso, que eu lembro do filé parmegiana. O filé parmegiana é o prato, é o alimento que, tipo, é o resumo desse negócio. Olhou para a parmegiana, gente, ele é a soma do que não pode. Exatamente. Aquele prato de macarrão também, com um bife bem gorduroso também, aí é carbo e ácido graxo pra caramba. Então, o que a gente precisa, né? É permitir que a lipólise é quando eu tiro a gordura que está estocada aqui em excesso e uso como energia. A lipólise só ocorre quando o corpo precisa de energia. Então, a lipólise é óbvio, a gente tem que dar essa energia para sobreviver. Seu coração bate, seu cérebro raciocina, seus órgãos funcionam. Então, um pouquinho de lipólise todo mundo faz. A gente estoca e usa um pouco desse estoque. Mas se você come caloricamente mais do que o teu corpo necessita, ele não vai fazer uma lipólise extra. Então, obviamente, a ingesta alimentar tem que ser pensada para quem já tem tendência a fazer lipogênese e engordar com facilidade. A lipólise também sofre um pouco de influência genética, sofre. Tem enzimas que são lançadas, né, que são produzidas para fazer lipólise, alguns hormônios, que algumas pessoas geneticamente produzem menos. Só que a gente fala da genética, Carol, mas vamos bater nessa tecla. Genética não é condenação. O que é decisivo para a sua genética se manifestar é o teu hábito de vida, que a gente chama de epigenética, é o que acontece em volta, o diálogo do que você faz, dos alimentos, como você dorme, como você se exercita, com os seus genes. Então, quem está em casa fala, eu tenho tendência genética, ganho de peso, obesidade, você pode mudar o jogo. E é aí que precisa perseverar. Para você fazer lipólise, então vai aí já uma dica, a quantidade correta alimentar. O que mais consome o ácido graxo que está guardadinho aqui, e a glicose que está um pouco estocada aqui também, mas o ácido graxo eu diria que 50% ou mais do seu gasto energético que consome ácido graxo é o teu músculo. É o músculo. Então, peraí, a tal da massa magra,
o quanto eu tenho de massa muscular, que a gente chama de taxa metabólica basal, quanto seu corpo gasta no repouso, mas a massa muscular influencia em buscar ácido graxo quando necessário. Tá. Então, se a pessoa faz uma composição corporal e tem uma massa magra pequena ou uma massa muscular baixa, ela não vai fazer tanto uso desse ácido graxo estocado que está aqui na gordura corporal. Então, isso já é algo decisivo e é para a vida, é se exercitar, é melhorar a tua massa magra e não parar. Tem que ter músculo. Tem que ter músculo, tem que ter músculo. E na hora de fazer uma refeição, aí eu acho que entra o macete de não deixar essa insulina e essa glicose tão alta no sangue, que é montar uma refeição com fibra, né? E a proteína, tal queridinha proteína, que também em excesso, cuidado, ela é calórica também, mas a proteína, ela dá um estímulo depois da refeição para a produção do tal glucagon, que era aquela... Adoro esse glucagon, gente, aprendam aquela sobre gangorrinha de várias pausas que a gente fez aqui. O glucagon, ele faz a lipólise, ele é um dos hormônios que ajuda a tirar o ácido graxo aqui do adipócito que está repleto, né? Só que o glucagon só é produzido em quantidade adequada quando a insulina está baixa no sangue. A insulina tem que cair para esse tal glucagon entrar. E o modo como você come influencia e a presença da proteína na refeição é fundamental. Você acredita, doutor, que não só a presença, mas começar o prato pela proteína do período que você está em jejum também vai fazer diferença? Comece com a salada e a proteína e deixa o carbo para o finalzinho. Tem alguns países que fazem isso como rotina. Olha e você que legal. vai ter um pico glicêmico menor, o índice glicêmico vai diminuir, né? Porque mesmo você tendo ali o seu prato, a sua restrição, então assim, o tanto de caloria que eu posso consumir tá certinho, tá ali uma quantidade de carbo também ok. Então a ordem também pode mudar essa liberação hormonal que vai ajudar nisso aqui. E o porquê dessa memória metabólica, né? Que eu acho que é a grande questão. Por que o adipócito ele tende a voltar ao tamanho maior que um dia ele teve? Isso é o que alguns estudos estão mostrando, isso provavelmente tem alguma carga de proteção da vida, porque o adipócito é a reserva de energia. Então o corpo entende, um dia você me deu esse volume aqui, a gente vai voltar, vai tentar buscar ele de novo, porque foi a fase de maior reserva energética que você me deu. Entendi. Né? Que, obviamente, se a gente tivesse uma catástrofe hoje e ninguém pudesse comer por um mês, quem que ia sobreviver? Quem tinha mais reserva de gordura no corpo. E ó que a gente já é herdeiro, Carol, na época na era glacial, né, que teve uma temperatura da Terra ficou muito baixa, poucos sobreviveram, tiveram que ficar dentro da caverna. E só sobreviveram os que tinham adipócitos maiores. Entendi. Então a gente já é herdeiro de uma geração de estocar, né, geneticamente, estocar com mais facilidade. Para sobreviver. Para sobreviver. Né? Então essa memória parece que ela, para ser eliminada, precisa que a perda de peso ou o adipócito que você corrigiu e ficou normal permaneça nesse volume por o maior tempo possível. E essa pergunta foi feita no estudo. Quanto tempo? Não souberam responder, porque no estudo que foi feito, olha que interessante, deram um valor calórico igual para pessoas que emagreceram, tá? E conseguiram perder peso, e depois que emagreceram, deram um X calórico e deram para um grupo de controle o mesmo X calórico, que era calculado para ter um ganho de peso. O obeso, o ex-obeso, ele teve um ganho de peso, o adipócito aumentou mais em relação ao que não tinha a obesidade. Que loucura. Então isso mostrou que existe algum tipo de mecanismo que faz o adipócito do obeso ou do ex-obeso voltar a ficar repleto com mais facilidade. Então aí eu acho que entra um monte de questões, né? Mas o que pode melhorar, a média dos estudos foi de 2 anos. Né? Nesses 2 anos, a memória metabólica continua a mesma, porque eles fizeram esse teste e voltou a ganhar. Um adipócito, ele dura, depois ele morre e nasce um novo. Um adipócito dura, em média, 10 anos. Nossa! Então, você tem que esperar. É esse o período que você tem que ficar no... Talvez seja. Talvez seja, mas o que é fato, se você tem constância, que aí eu acho que é a constância, Carol, não adianta nada intempestivo. Não adianta uma dieta que te emagrece 10 quilos em um mês, depois você voltar a comer tudo errado e voltar a engordar. É exercício físico frequente e alimentação adequada frequentemente. É a constância que dá a diferença, é o que os estudos estão mostrando. Quer virar o jogo?
faz direitinho para a vida. Não é só pontual, não. É daqui até o último dia da sua vida. Faz direitinho, coma certo, se exercite, melhore massa muscular, vê se não tem problemas hormonais envolvidos, que a gente pode falar um pouquinho disso, porque às vezes o que está te boicotando não é a genética, é alteração metabólica hormonal, aí é diferente. A gente vai tentar entender isso. Eu vou colocar a perguntinha do público já, doutor, que tá bombando. Daqui a pouquinho tem receitinha da Malu, tá? Na tela quem escreveu pra gente. Vivi, obrigada, um beijo. A maioria das pessoas hoje, quando fazem exame, sempre tem gordura no fígado. E na época do meu avô, não tinha esse problema. Será o estilo de alimentação? Que interessante, né? Provavelmente. Os industrializados. Vivi. Tá na cara que é hábito de vida. Porque antigamente, nossos avós, além de não comer uma quantidade calórica tão grande, não vou nem dizer só calorias, Carol, porque o pessoal comia. Comia seu arrozinho, seu feijão, sim, com bacon, seu bife, né? Com sua manteiga, né? Mas eles se exercitavam mais. Não ia de carro para o trabalho, ia de bike. É isso mesmo, a pé. Não tinha um fator estressor como a gente tem. Verdade. Então, muito provavelmente, o estilo alimentar está contando excesso de refinados, excesso de industrializados, com uma carga glicêmica muito alta. O glúten era outro também, né, doutor Roberto? O glúten também, não dá para a gente comprovar que o glúten é a culpa da esteatose, não necessariamente. O glúten está no trigo, o trigo é um carboidrato que gera calorias. Mas que foi ficando, a qualidade foi parece que geneticamente eles foram aperfeiçoando para ter mais glúten no trigo, para dar mais liga no pão, inclusive, né? E se isso comprometeu, né, o sistema imunológico, é algo a ser pensado, sim, né? Tá certo. Mas quem tá aqui com a gente, que adora uma festa também, como eu, é essa, minha amiga, Eva! Nossa NutriChef Malu Lobo, bem-vinda! Aí fica chique aqui a gente, você não acha? Com o doutor Roberto, com essa mesa toda linda pra gente fazer muitos brindes e com a sua receita. Pois é, receita rápida, fácil, gostosa, gente. Eu vou falar pra vocês, essa época de final de ano, todo mundo às vezes tem que levar um prato. Ai, traz um prato, verdade, traz uma coisa, né? E a gente, meu Deus do céu, o tempo, a vida, que eu vou levar? Ou não sabe fazer, ou não tem uma ideia legal. Esse prato vai salvar todo mundo, tá? Eu tô usando aqui, por exemplo, salmão, mas você também pode trocar, entendeu? Então, assim, essa receita é altamente adaptável e vocês vão entender por quê. E o doutor Roberto comentou agora na pauta o quanto que é importante a gente colocar proteína. Perfeito. Né, doutor Roberto? E o salmão vem aí com uma super proteína. Melhora a saciedade, né, Roberto? Isso. Ajuda a pessoa a não ter pico de insulina, né? Exato, então, quer dizer... Rico em ômega 3. Rico em ômega 3. Que diminui a inflamação. Exato. E gostoso, hein? Porque o maior erro agora nas festas de final de ano, nessas comemorações, né? Que você tá lá ingerindo aquela bebidinha, né? Alcoólica. Aí você vai dar aquela petiscada, né? A petiscada é o quê? Carboidrato e gordura. E gordura, é o fritinho, claro. É o fritinho, é carbo com gordura. Essa combinação é boa, Roberto? Não, essa é a piorzinha. É a pior. Croquete, pronto, eu vou pensar, croquete, coxinha. Não, sobe ali a sua insulina. Aí quando cai, você tá com fome de novo, não tá saciado. Então, se você consegue, nessa época, principalmente, fazer a junção de proteína com fibra, você trabalha melhor a sua saciedade, você não tem pico de insulina, tá certo. E essa é bem a receita, né, gente? Exatamente. E ele é cremoso, tá? Todo mundo vai amar isso aqui. É cremoso. E a gente faz uma caldinha também que vocês vão ver, eu vou começar com ela, inclusive. E daqui a pouquinho tem perguntinhas do público. Bom, vamos lá, gente. Nessa panela, eu vou colocar suco de laranja, que foi a fruta que eu escolhi. Pode ser manga, pode ser frutas vermelhas, você pode fazer o que você quiser, porque até combina com tudo, tá? Ó, suco de laranja, que eu vou deixar na panela para reduzir. Tá. Quer vou colocar... Pode aumentar, cara. Eu vou... mas essa receita, ela demora um pouquinho, tá? Você vai ficar mais ou menos uns 20, 25 minutos ela cozinhando. Televisão é tudo, a gente já traz uma pronta, né, gente? Mas em casa você vai gastar isso. Vou colocar aqui, gente, um pouquinho de adoçante. Lembrando que a laranja, ela já tem frutose. Então, ela já tem o açúcar dela. Eu não preciso exagerar. Qualquer fruta vai ter. Então, eu estou usando uma substância que eu vou só realçar o sabor. O sabor, perfeito. Tá? Então, eu vou deixar aqui, ela vai começar a ferver, vai começar a reduzir, né? Vou colocar aqui uma coisa que o doutor Roberto pediu. O que é, doutor? O que será isso? Pimenta. Ah, termogênica.
termogênico. Otimizar a queima. E é pra fazer verdade, né, lipólise. doutor? Ela dá um aquecimento interno, tem né? um estudo com a pimenta vermelha que foi ingerido depois de uma refeição e a taxa metabólica aumentou. Olha Houve um só. gasto calórico maior. Então, gente, bota pimenta em tudo. Pimenta vermelha. Eu adoro. Quem consegue, né? Porque tem gente também que não consegue, né, gente? Aí... eu já gosto. Eu amo. Eu Amo Nossa pimenta. Senhora, com pimenta. Tudo na vida. Bom, agora Deixamos vamos lá. aqui. E vamos, isso aqui vai cozinhar, gente. Mais ou menos 20, 25 minutos. Tá. Ele vai reduzir, vai engrossar, vai espessar. Vai virar uma e calda. daqui a pouquinho eu vou mostrar pra vocês a consistência que ela deve ficar. Tá bom. Bom, eu vou fazer esse creme, eu tô usando salmão, tá? Que é uma carne um pouco mais nobre, combina com as festas de final de ano, Verdade. né? Então a gente também às vezes tem que fazer coisinhas mais gostosinhas, Sim, diferentes, né? Então tá aqui, eu tenho 2 postas aqui. Gente, rende muito essa receita, tá? Vocês vão ver que ela rende Você fez bastante. no forno? Eu fiz na air fryer. Ai, agora que eu ganhei uma air fryer, foi impossível, gente. E é muito simples, né? Eu tirei da embalagem, coloquei na air fryer, 10 minutos, Tá tá pronto, aqui. não precisa nem Consistência virar. perfeita, nada. Tá ótimo. Então É já isso, tá no ponto. tá? A gente não vai usar Mas dá o pra fazer cru. forno também, tá, gente? Ó. E aí, o que que acontece? Aqui eu vou só, ó, tirar as lascas dele. Tá aqui, deixa eu usar o garfinho aqui, vai ficar mais fácil, ó. Ai, que delícia. E eu tiro as lascas dele. Não tem sal, não tem absolutamente nada. Ah, mas Malu, aqui em casa ninguém come, por exemplo, salmão. Beleza, faz com frango. Né? Você pode fazer essa receita tranquilamente com frango. Você vai assar esse frango, né? Você pode assar essa posta. Porque ele não vai ficar muito desfiado. Isso aqui tá igual o frango assado. Sabe o frango assado? sim, que quando depois você a tira gente- lascas? Sim. É diferente. Não é que precisa você ficar vai tão pequenininho. Tá. Exato. Eu quero que você cozinhe o teu frango de modo que você consiga fazer isso. Tá. Lascas. Tá? Maravilhoso. Usar, eu já tenho essa frutose aqui, eu já tenho a quantidade de calorias que eu preciso, então eu só vou deixar reduzir no fogo, Tá, ok? não Eu precisa não colocar. vou usar. Agora, quem em casa quiser economizar, E mais fazer, rápido. exatamente, não tiver problema nenhum, beleza, tá? É Foi um isso. pouquinho. O salmãozinho já tá aqui, ó, desfiado. A importância da proteína, né, Roberto? Olha lá. Ó, vou colocar aqui, gente, o meu cream cheese. Ai, que delícia. Em casa E é também. refrescante a receita, né? Existe já aquela versão já lactose-free, né? Existe Sim. essa versão. E existe também o tofu. Então, quem não quiser também consumir, quiser consumir tofu, beleza. Ai, gente, amei essa receita já. 3 colheres, gente, é super fácil, você monta, fica linda, tá? É mesmo. E aquela ideia que eu dei do frango assado, você pode comprar ele até pronto assado já, né? Você sabe. Não, Eu nessa só- época eu só agora trago tem, coisas boas tem aqui pra vocês. chester, tem peru, tem um monte de- tudo, exato. Tudo proteína, né, Tudo doutor proteína, Roberto? Tudo sem proteína, problema. pode fazer essa receita da Malu. Para que essa receita ela não fique muito pesada, então eu estou usando cream cheese, mas eu vou usar um pouco de iogurte também, natural, entendi. semi-desnatado, para que não fique muito denso, para que ela Tá. fique macia, gostosa e leve. Creme de ricota dá certo também? Super daria. Com o cream cheese ou poderia substituir os dois só por creme de ricota? Você poderia substituir os dois só pelo creme de Tá, ricota. pra ficar na textura. Exato, Entendi. Só que o creme de ricota ele é um pouquinho mais mole, ele ficaria um pouquinho mais mole do que usando o cream cheese. É, o cream cheese dá mais... Ele entendi. traz ele vai trazer Estrutura. um pouco mais de estrutura. Exato. Entendi. Ó, Agora, só olha. pepino. Gente, eles são muito fofos. Eu fico olhando pro meu chefe, né? Malu, olha, doutor Roberto, é isso Não, mesmo. mas na hora de escolher a receita, a gente bate um papo antes. né? Vocês vão juntos. A gente Ela fala, traz. peraí, vamos fazer um exato. A gente negócio já aí. tá atendendo juntos. Então, hoje, assim né? como os no pacientes trabalho. deles são meus pacientes. Então a gente Isso faz é um muito legal. bolostrô. Só eu ainda que não passei lá com você, tô. Pois é. Eu tô, Tá deu uma precisando. fugida. Tá precisando. Malu vai tirar meu vinho? Vou não. Não, vou nada. A gente não tira nada, a gente Tira só nada, educa. só eu só só adequa, ajudo. só equilíbrio. Tô usando pepino, porque Tá eu bom. acho que o pepino, ele traz uma leveza para essa receita, traz uma crocância, traz também uma suavidade pro paladar, Sim, porque sim. ele tem mais água. É. Quem não gostar de pepino, que achar que o pepino é mais indigesto, pode trocar pela abobrinha. Ah, tá. Né? Então a abobrinha, gente, Crua? crua, é uma delícia. Nossa, porque que ela vai ficar gostoso. temperada aqui dentro, é como É. um pepino, ela vai pegar o sabor. Crocante. Então você não vai usar tanto aquela parte das sementes, pega a abobrinha menorzinha, Tá. né? Porque tem muita gente que tem problema de digestão com pepino. Sim. Uma abobrinha menorzinha, corta ela em cubinhos, como eu cortei aqui meu pepino, e você vai usar.
quem quiser dar uma temperada a mais na abobrinha, pode dar uma marinada no suco de limão, com um pouco de azeite também, que ela vai pegar gosto. Mas aqui ela vai pegar. Tá aí, né? Aí a então, fibra, ideia exato. boa, gente. Fibra e Faz consumir proteína. assim. Pode colocar na salada também, né? Cortar em cubinho e colocar na Uma salada. delícia, gente. Sandália Nunca de... comi. Como que é abobrinha crua? Abobrinha crua é a minha paixão, assim. Que bom, bom Adoro. saber. Exato. Vou tentar. E você estava falando do poder das fibras, né? Quer dizer, ainda Isso, tem exato. fibras, né? Tem que ter fibra. Exato. Aí aqui eu tô colocando a cebola roxa, tá? Porque vai ficar na receita mais bonita e ela tem bastante sabor, né? Um pouquinho de azeite, tá? Bem pouco azeite, gente. É só pra dar aquele sabor realmente. Pra finalizar, né? É. Lembra que eu falei pra vocês que eu não tinha colocado sal em nada, né? Então, meu sal vai agora. Ah, peraí, que isso aqui tá com cara de adoçante. Adoro. É porque tinha o adoçante lá. Tem sal Levaram aí, meu sal, Ju? levaram meu sal. Será Tá ali, que ele ó, vai? Tá aí? Deixa eu ver, Tá. meninos, não? Mas deve ter, acho que é esse aí. Tem, tá aí, eu trouxe. Mas olha, gente, você vê que eu tô você não esperta. esquece, você Mas quase você colocou. vê. Jogar adoçante aí ia ser triste, hein? Então, mas eu vou falar Ia pra ficar uma vocês, sobremesa. tudo é uma questão só de tato, né? De porque tato, você só olhou e falou, exato, "Isso aqui não tá igual, o né?" grânulo é diferente do adoçante, É né? tanto que não aprendeu e melhorou, hein, Tá Carol? vendo? Essa Malu é demais, gente. Só no Olha tato, aí. hein? Vai falar, Sentiu? é igual, ó. Tá poderosa. Salzinho, realçador de sabor, tá aqui. Ai, adoro. Ó, gente, olha que receita simples que você pode levar, vai fazer a festa de todo mundo vai achar que você Vai perdeu mesmo. horas na cozinha. Ai, eu já amei. Você vai virar minha marmita. Vai. Olha, É gente, maravilhoso. que tudo. Ó. Rapidinho. Acabou. Gente, tá Muito prontíssimo. Ó. Perguntinha do público, quem escreveu pra gente na tela, olha lá. Obrigada, Gina, um beijo pra você. Faço musculação, caminhada e pedalo. Notei essa semana celulite em minha coxa. Tem a ver com a idade? Consigo melhorar, né, esse probleminha? Olha, eu posso E dizer... agora, doutor Não, infelizmente não é idade, não. A celulite, ela é muito frequente, infelizmente, né? E na maioria das mulheres tem crianças ou adolescentes que já estão com celulite. Então não é pela idade não, mas cuide da alimentação, diminua aí o ultraprocessado, cuidado com o excesso de açúcar e vai fazer o exercício sim, que é isso aí que vai melhorar seu sistema de circulação, o sistema linfático, aí a sua celulite vai diminuindo gradativamente. Mantenha a constância, faça com frequência os exercícios que você está falando. Doutor Roberto, você sabe o que eu acho, quando a gente fala de celulite? Que como também é uma questão até diretamente hormonal ligada, também. e do tanto que a gente retém líquido, eu acho que exagerar no sódio aumenta Sim. a celulite. Não, sem sódio, comida Não excessiva de sal, aumenta a retenção de Que é água uma e piora tudo. inflamação, parece, né? Sedentarismo, né, gente? Sedentarismo. Não, claro que tem flacidez associada na região, tem regiões que são mais difíceis, né, gente? Que né? Mas eu acho que quando a gente fica ligado no sódio também, Sim. não dá uma abusadinha no sal. Eu que gosto muito de sal, é uma coisa que eu presto atenção. Entendi, tá certo. O Diminuir sódio. sal também é uma boa dica. Sem sombra Malu de quer dúvida. mostrar como você tá montando? Ai, que boni, olha lá. Ó. Você pode montar uma travessa só, você pode colocar aqui, ó, fazer Olha lá. assim. Ai, tá muito boni. Bonito, Tá ficando gostoso, saudável. Ai, que é uma delícia. combinação, gente, que vai te deixar saciado, que não vai aumentar a insulina, né? Quer dizer, essa combinação é excelente. Só nutrientes do bem aí, Só boas nutrientes do bem. gorduras, boa proteína, Ó, viu que carboidrato legal? de carga glicêmica baixa, que é o pepino, Olha tudo lá. de bom. Refrescante. Refrescante. Né, o pepininho crocante. Vou passar bem, eu também. Tava com saudade E eu acho que é uma desse momento com receita ele. que, principalmente nessa época de final do ano, que já tá todo mundo tão desgastado, todo mundo tão cansado. Nossa. E aí tem que levar um prato, aí você fala, putz, que eu vou levar? Gente, essa receita, Amei. ó, linda, gostosa, todo mundo vai gostar. Ó, Chique. terminei. Chique, olha lá. Tirou Aí, ali. ó, pra poder ficar mais bacana ainda, eu preparei essa caldinha. A caldinha que tá aqui. Que tá aqui, exato. Ela vai levar um tempo cozinhando, gente, entendeu? Então ela não fica pronta na hora. Então eu Ela preciso, reduz exato, ela vai reduzir. Ela vai reduzir e ela vai chegar nessa consistência. Ó, pode de mostrar aqui geleia. pro Braguinha. Olha Ó. isso. Sensacional. Tá vendo, ó? Olha como é que ela fica. Isso aqui, gente, são exatamente os ingredientes que eu coloquei aqui. A única coisa que eu não coloquei aqui agora foi a pimenta, porque eu sei que o meu marido não é muito fã. Ele Não, eu gosto, recomenda, eu mas- Ele gosta, mas tem que ser pouquinho. É, tem que ser pouquinho.
A Malu adora pimenta das brabas mesmo. Não, eu também. De sair soltando Vixe, fogo. Maria, tem que estudar vocês. Eu amo. E quanto mais apimentada, melhor. doutor Roberto. Mas acho que por isso que vocês são aceleradas. Muita pimenta, né? Exato. A capsaicina, que inclusive é usado até como nutracêutico, prescrito, né, em formulazinhas. É um termogênico, é saído da pimenta. Aí, ó, tá vendo? Aí, tá vendo? Perguntinha do público pra gente experimentar essa delícia. Jéssica, obrigada. Um beijo pra você. Qual a relação do cortisol com a lipogênese? Sou bem magrinha, mas meu percentual de gordura e LDL se mantém limítrofes, mesmo com musculação e boa alimentação. Que pergunta de milhões, Jéssica. Parabéns. Vamos lá. Verdade. Vamos falar Na verdade, sobre é uma coisa que é uma teia aí que vai se conversar. O cortisol é um hormônio que ele mobiliza a reserva de energia para o teu corpo lutar contra o fator de estresse, que o cortisol tem correlação com níveis de estresse também. É um hormônio importante, mas ele em excesso não é legal. O cortisol, ele quebra proteína que está no músculo, tá? Para virar aminoácido e virar energia para produzir glicose, que é uma fonte de energia. Então, o cortisol alto tem efeito catabólico no músculo. Lembra que eu falei que o músculo é o maior consumidor da gordura que está no teu corpo? Então, o cortisol fazendo você perder massa magra é terrível. Ele mobiliza glicose para ter energia de um tal de glicogênio, que é um estoque de glicose nos seus músculos. Quebra e vira glicose. Se você não usar, você ainda faz musculação, se exercita. Ok. Quem tem cortisol alto e é sedentário, essa glicose que não foi usada como fonte de energia, volta como ácido graxo, tecido adiposo e vai para a sua... Aí entra a lipogênese, vai aumentar a sua reserva de gordura corporal, principalmente na região do abdômen. Tá? Então, realmente, cortisol, Então, o segredo é fazer o seu exercício aí para queimar essa mobilização de energia que o cortisol te deu. E o que abaixa o cortisol, doutor Roberto? Primeiro, dormir bem. Quando a gente dorme mal, é um fator de estresse para o corpo. No dia seguinte, você altera alguns hormônios, inclusive o cortisol. Altera um chamado grelina, que te dá mais fome e você come mais. Então, boa noite de sono. Exercícios físicos regulares, que não sejam de competição para não estressar. Tá? Isso aí. E uma alimentação mais correta, mais adequada e evitar os alimentos que podem estimular picos de insulina, que tem uma correlaçãozinha com o cortisol. Para ele dar uma aumentada. Também. Tá certo. Daqui a pouquinho mais perguntinhas do público, mas agora vamos ser felizes, Alô? Olha, eu queria que o Roberto até fizesse as honras de oferecer para você esse biscoitinho que eu trouxe, gente, que ele é feito com massa. Deixa eu tirar de aqui que a Carolzinha pega. Você tá brincando? E especiarias. Não, gente, é uma receita fácil, deliciosa. Olha que legal. Ele fica muito gostoso. Então dá para comprar sem glúten, a massa. Exato. Você deixa lá hidratar um pouquinho e aí depois de 5 minutos você corta do tamanho que você quiser e faz o temperinho. E esse temperinho é da sua escolha. Um pouco de sal, de azeite, lemon pepper, etc. Assim, e você vai ver que fica uma delícia. Vamos tirar Viu como é que gostinho, é hein? crocante? Fácil. Às vezes você não precisa nem gastar. Você já faz ali com massa de lasanha, gente. Na air fryer? E coloca no air fryer. Não é gostoso? Muito bom. Traz uma crocância, gente. Eu fiquei louca da air fryer. Muito bom. Eu passo bem. Bom. Tem perguntinha pra você. Você passa muito bem, doutor Roberto. Parabéns. Meus amigos queridos. Olha lá, a Sandra tá perguntando, beijo pra Sandra. Posso usar a biomassa de banana verde pra engrossar o molho de laranja? Pergunta boa. Sandra, excelente. Sim, a biomassa ela é um espessante natural. Você vai trazer mais fibras, né? Então você pode usar 1 ou 2 colheres de sopa apenas que você vai fazer esse espessamento. Pode usar. Não, Malu, o que é isso? Não é gostoso? Que isso? Gente, fácil, delícia. gostoso, saudável. Eu acho que a gente complica muito a alimentação, né? E é o que o Roberto estava até explicando, né? Hábitos e estilos de vida, essa combinação real do bom carboidrato, com a proteína, com a fibra, vai fazer com que você não tenha problemas. Então, comer bem, de maneira saudável, é simples. A gente não precisa ficar toda hora colocando o pé na jaca, né? É lógico que de vez em quando a gente comer, celebrar a vida. somos humanos, exatamente. Exato, mas não dá para exagerar. Mas se no dia a dia faz direitinho, é o que importa. É a constância, né? É a constância. A Glaucia Esse é o perguntou segredo. outras frutas que podem combinar também com o salmão. Quero comer. Ela tá comendo agora, Glaucia. Vamos pro doutor, daqui a pouco você fala das frutas, doutor. Gente, é tão legal. Tá porque, assim, almoçando. Manga. manga delícia. fica legal. Abacaxi? Abacaxi. Será? Maracujá, ela perguntou. Frutas vermelhas, maracujá, maravilhoso.
O salmão, e é bom que o maracujá deixa todo mundo calminho, né? Então, servir com maracujá na Se briga menos na noite do Natal. Na noite do Natal, todo mundo bem quietinho. Vai uma boa aí fazer uma caldinha. Agora, doutor Roberto, deixa eu te fazer uma pergunta ligada a essa questão de memória metabólica e tal. É claro que a gente chega no final do ano, sempre com as nossas metas, deve lembrar da meta do outro ano e muita gente tentando mudar o estilo de vida por uma questão, muitas vezes, que o espelho está incomodando, por que não? Outras por uma recomendação médica, né, de uma questão ali que precisa mudar e etc. E a gente sabe que essas semanas são semanas desafiadoras para essa questão de mudança de hábito. Qual a sua dica para as pessoas, então, de repente, conseguirem já mudar um pouquinho ainda esse ano, gente, mesmo nessas semanas desafiadoras? Sempre é tempo, Carol. Se a gente fica protelando para depois, porque tem que esperar isso, tem que esperar aquilo, então ainda mais nessa época do ano, né? Todo mundo vai deixando tudo para depois. Ah, já não fiz agora deixa só para o ano que vem. Não, a mudança tem que começar por dentro e não tem dia nem hora. Você tem que acordar e falar, daqui para frente eu quero fazer alguma coisa por mim. E se você planta uma sementinha que você acha que não vai dar resultado, fala, eu estou sedentário, ninguém vai virar atleta em 24 horas, nem esse é o objetivo. Mas começa a se movimentar, começa a fazer uma caminhada, depois começa a correr, começa a pegar um pesozinho leve, depois aumenta, né? É isso, essa constância do dia a dia que você vai olhar para trás, às vezes, em uma semana e vai falar, gente, em uma semana não é que já está dando diferença? E muda, né? E muda. E perseverar, porque não adianta também programar 2, 3, 4 semanas e depois jogar tudo pro alto e voltar a errar como antes. Então é a constância, sem sombra de dúvida. Tem pessoas que sofrem um pouquinho mais, têm, né, uma dificuldade maior por questões genéticas. Hoje existe exame de perfil genético que a gente hoje lança a mão para entender suas características e saber atuar em cima do estilo de vida para esse seu gene não se manifestar tanto. Vai descartar se tem algum problema hormonal. Tem pessoas que estão ganhando peso, dificuldade de perder peso, porque a tireoide está lenta. E a tireoide, o hormônio tireoidiano, faz lipólise, faz quebra do adipócito. Então vai ver se seu cortisol não está muito alto, sob estresse, né? Então dá uma olhada no seu geral também aí para saber se tem algum ajuste fino aí para fazer para você deslanchar mais ainda. Porque às vezes é um entrave, né, que a pessoa está tendo. Mas o hábito de vida é o mais importante, é o que você faz no dia a dia. Isso é comer comida de verdade. Ai, e tá muito gostoso, gente, só faz. Perguntinha do público, quem escreveu pra gente na tela. Aproveitem, estamos com a dupla. Sheila, obrigada, um beijo. Poderia dar dicas para melhorar o ganho muscular na menopausa, quando a dieta já está balanceada? Tem 1000 coisas aí. Primeiro, a gente vê que as pessoas erram muito no aporte proteico, né? Principalmente se não mastiga direito, tem dificuldade de mastigação. Mas, enfim, o déficit proteico na alimentação é mais frequente do que a gente imagina. E para ganhar massa muscular, tem que comer a quantidade correta. Existe um cálculo que a gente faz e que o nutricionista coloca na prática. Ó, esse volume aqui de proteína que você precisa comer. Ah, eu não consigo através do alimento. Usa-se um suplemento. Ok. Mas você tem que bater uma meta, que é mais ou menos 1,6 gramas de proteína por quilo de peso. Isso é o que dá margem para o seu músculo ser construído em quantidade maior. E baixo nível de testosterona, que não é tão raro na mulher na menopausa. E a testosterona baixa não vai permitir esse ganho de massa muscular que você deseja. Então vai ver suas taxas hormonais e conversar com o seu nutricionista aí para adequar o aporte proteico para você. Também, é importante. E o carbo para manter o músculo depois que você coloca o aminoácido, a vida, a proteína e vai para o músculo. Eu digo que o carboidrato é o cimento que gruda o tijolo na parede. Tá? E musculação, né, doutor? Se não fizer força, não cresce nada. Não, zero. Pega o pezinho sem... Tem que fazer. Né? Sem vai na força do ódio, mas vai. Mas é isso que o Roberto estava falando, né? Que tem gente que abandona no final do ano. Eu acho legal uma frase que fala o seguinte: quanto mais longe você vai, mais de longe você tem que voltar. Então, se você quiser chegar no começo do ano com novas metas, lembra o seguinte, que agora você vai ter que voltar. Não é só chutar o balde, depois você vai ter que buscar o balde, né? Isso mesmo, então, é isso mesmo. Não vale a pena. Não vale. Tem mais perguntinha, olha lá. Obrigada, Alexandra, um beijo. A reposição da testosterona para mulheres traz benefícios? Traz, e aí só um alerta, tá, gente? Até porque saiu na mídia recentemente o uso abusivo, né, de testosterona, implantes hormonais com taxas altas hormonais. Quando a gente corrige uma deficiência hormonal ou um declínio, o benefício é visível. Isso a gente vê como médico no consultório no dia a dia. Você pega uma paciente com queda hormonal, não só de testosterona, o próprio estrogênio e progesterona baixa, da mulher na menopausa, que muitas vezes tem que repor para poder ter um pouquinho de qualidade de vida. Então funciona assim. Se você não tem indicação e usa, você vai ter só o risco do efeito colateral.
né? Você pode começar a ter aí acne, pele oleosa, queda de cabelo, por uso inadequado da testosterona. Mas tendo indicação, isso através de uma consulta e exames médicos, a gente consegue definir. Mas vale a pena sim corrigir os níveis de testosterona, certamente. É isso, de forma segura, segura. De confiança, Exato. na quantidade ideal. Isso é muito fazendo os exames ali Um bem próximo, né? Um acompanhamento bem exato. pertinho para ver, opa, isso aqui subiu muito, né? Sim, para ficar exato. ali bem seguro, que eu acho que isso é o mais importante, Sem né? dúvida, sem dúvida. Dá tempo de mais uma, Glaucia? 2 minutinhos? Malu, vamos lá, nossa Nutri maravilhosa. Dá a sua dica, o doutor Roberto deu a dele pra gente chegar no final do ano e conseguir conquistar a dica de Malu agora. Bom, vamos lá. Eu sou peixinho dele, então todo mundo sabe que a gente trabalha junto, né? Então, assim, o que ele fala, eu escrevo embaixo. E o que eu acho é o seguinte, gente, as pessoas às vezes tentam inventar muita moda. E comer bem de maneira saudável não é difícil. E você precisa aprender a combinar os alimentos. Desde que você tenha a combinação sempre, quando você for se alimentar, não importa em qual horário, se for um lanche, se for um café da manhã, se for um jantar, combine uma boa fonte de carboidrato, mais rica em água, não precisa ser, às vezes, um carboidrato tão rico em amido, uma boa fonte de proteína e fibras, isso vai fazer com que você tenha a tua saciedade por mais tempo. Você não tenha picos de... Você facilita o seu metabolismo. Exato. E ele depois começa a responder tão bem que você se surpreende. Fala, mas eu estou comendo, estou conseguindo não só emagrecer, mas manter o meu peso. E ganhar massa muscular, que é o mais importante, né? Fazer essa troca da gordura Exato. pela massa muscular. É isso. Maravilhoso! Deixa eu que está aqui na nossa última semana ao vivo do ano. Vou agradecê-lo. Se você não segue, pelo amor de Deus, é para ontem. Estamos falando de @doutorabreviado Roberto Navarro, tudo junto. @doutorabreviado Roberto Navarro, cheio de conteúdo lá nas redes sociais. Estamos falando da nossa maravilhosa NutriChef Malu Lobo, @NutriChef Malu Lobo, cheia de receitas também, de um monte de dica lá no Instagram.